Revelado. O encontro emocionante entre uma faxineira e o hóspede russo que transformou vidas. A luz do sol brilhava intensamente através das janelas do luxuoso hotel no centro do Rio de Janeiro. Maria, uma jovem faxineira de apenas 27 anos, movia-se com determinação, seu sorriso radiante iluminando até o canto mais escuro do corredor. Mãe solteira de 2 filhos pequenos, ela trabalhava incansavelmente, limpando quartos que pareciam saídos de um sonho. Após a trágica morte do marido, Maria tinha um único objetivo: sustentar suas crianças e dar a elas um futuro digno, mesmo que isso significasse passar horas dentro daquela imensidão de luxo que sempre lhe pareceu tão distante. Enquanto encontrava a beleza nas pequenas coisas, um vaso de flores frescas, uma toalha branca como a neve, Maria sonhava em ser artista plástica. O som das risadas de seus filhos ecoava em sua mente, misturando-se com as tintas vibrantes que ela desejava usar para criar suas obras. No entanto, sua mãe constantemente a desencorajava, insistindo que arte era para quem tinha uma vida estabilizada, uma realidade que Maria não poderia se dar ao luxo de sonhar. Num dia que deveria ser como os outros, tudo mudou. Ela entrou em um dos quartos, a vassoura na mão, quando viu um hóspede, um homem alto, com uma expressão de tristeza nos olhos, que estava à procura de algo que nem mesmo sabia o que era. Dmitri, um russo encantador, observava pela janela a cidade pulsante lá fora, sua vida cercada de solidão e vazio. O choque cultural era claro, mas o que começou como um encontro despretensioso logo se transformou em algo mais profundo, um laço entre 2 almas que se sentiam perdidas na imensidão do mundo. Maria começou a interagir com Dmitri sempre que o encontrava. Entre um pano e outro, ela contava sobre seus filhos, seus sonhos e até mesmo seus medos. O brilho em seus olhos enquanto falava sobre arte capturava a atenção de Dmitri. Ele maravilhava-se com a força que emanava daquela mulher simples, que, apesar de todos os obstáculos, permanecia firme e sonhadora. "Você tem um talento incrível, Maria. Não pode deixar isso de lado", ele disse numa tarde, o som da sua voz soando quase como uma bênção. Maria sorriu, mas dentro dela crescia uma dúvida, uma sombra que sussurrava que ela jamais poderia ter uma chance. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar." A conexão entre Maria e Dmitri se tornava mais forte. Ele, determinado a ajudar aquela mulher que inspirou sua própria busca por significado, se ofereceu para auxiliá-la a realizar seu sonho de artista. Mas a aprovação social estava longe de ser verdade, e a mãe de Maria falava incessantemente sobre os riscos desse relacionamento que, para ela, não passava de um devaneio. À medida que a noite da grande exposição se aproximava, um conflito familiar ameaçava desmoronar tudo que Maria havia construído. A realidade pulsava, e um dilema estava prestes a se revelar, onde as escolhas de cada um deles definiriam não apenas o futuro de suas vidas, mas também dos laços familiares. Maria respirou fundo, encarando a tempestade que se formava em seu coração. Estaria ela pronta para lutar por seus sonhos ou se render às amarras do que sempre conheceu? O futuro ainda era um mistério, e a resposta estava prestes a ser revelada. Enquanto a noite se aproximava, Maria se encontrava em uma encruzilhada. O ar estava pesado e suas mãos tremiam ligeiramente ao arrumar os materiais para a exposição. Paleta de cores vibrantes, pincéis novos e telas em branco se espalhavam ao redor dela, mas sua mente estava inquieta. Olhando para a janela do pequeno apartamento que dividia com os filhos, era impossível não sentir o peso da dúvida. E se tudo isso não der certo? Pensamentos sombrios a invadiam. Com um suspiro profundo, Maria decidiu ir até o hotel, determinada a encontrar Dmitri.
Ele era uma âncora na tempestade de suas emoções, um farol que iluminava suas incertezas. Ao chegar, a recepção estava cheia de turistas animados e funcionários correndo. O glamour do ambiente a fazia sentir-se deslocada, mas a imagem de Dmitri em sua mente a movia. Finalmente, ao passar pelo corredor, encontrou seu amigo observando a cidade pela janela. O semblante dele iluminou-se ao vê-la. "Maria!" ele exclamou com entusiasmo, quando ela entrou no quarto. "Você trouxe suas obras?" Ela hesitou um momento, segurando a tela contra o peito, uma sensação de vulnerabilidade crescendo dentro dela. "Tentei, mas eu não sei se estou pronta", confessou, a voz trêmula. Dmitri aproximou-se, seus olhos azuis cheios de encorajamento. "Você é mais forte do que pensa. O que te impede de seguir em frente? O que a sua mãe diz não pode definir quem você é." As palavras dele ressoaram em seu coração. Maria desejava acreditar. Ao longo da conversa, eles falaram de arte, famílias, amores e perdas. Dmitri compartilhou sua própria história, um passado marcado por traumas e solidão. Ele entendia a dor de sentir-se perdido, e essa confiança o tornava ainda mais atrativa para ela. Entre risadas, eles também trocaram confidências sobre seus medos e ambições. Enquanto o sol se punha, os tons quentes inundavam o quarto, criando uma atmosfera mágica. Maria finalmente se abriu, revelando seu sonho de ser artista e o aperto que sentia para agradar sua mãe. "A arte é tudo o que tenho além dos meus filhos. Se isso não der certo, quem sou eu?", disse com lágrimas nos olhos. Ele tocou suavemente sua mão, como se sua fragilidade despertasse sua própria compaixão. "Você precisa se ouvir, Maria. Não permita que o medo das expectativas dos outros defina suas escolhas. O mundo precisa conhecer sua arte. E sua mãe, um dia, ela entenderá." Ele a olhou nos olhos, transmitindo uma confiança que ela sentia que poderia levar para todos os lugares. Enquanto a noite avançava, uma ideia crescia em seu coração. O que aconteceria se, em vez de recuar, ela seguisse o que realmente amava? Tomou a decisão de ir à exposição, não apenas para mostrar suas obras, mas para provar para si mesma que não estava sozinha na busca por seus sonhos. Com um sorriso renovado, Maria olhou para Dmitri e ambos compartilharam um momento de silêncio sublime, onde novas esperanças pareciam brotar. Mas antes que pudesse falar sobre seu plano, o telefone dela vibrou. Era uma mensagem da mãe, cheia de preocupação e críticas. A ansiedade a tomou novamente, como um peso na barriga. De repente, todas as decisões a paralisaram. Seria mesmo capaz de enfrentar a tempestade interna e a resistência externa? A pergunta pairava no ar, e o futuro novamente se tornava incerto. "Preciso achar uma maneira de seguir em frente", sussurrou Maria, encarando a tela do celular, sentindo o coração aflito. O que ela faria agora? Essa luta interna poderia levá-la a escolhas que mudariam sua vida? O caminho se tornava mais nebuloso e a coragem que ela precisava estava prestes a ser testada de uma forma que jamais imaginou. O brilho da tela do celular em sua mão parecia intensificar a pressão em seu peito. Maria respirou fundo e leu a mensagem da mãe novamente. "Maria, você realmente acha que isso é uma boa ideia? Pense nos meninos." Cada palavra carregava um peso que a fazia duvidar de si mesma. Dmitri percebeu a mudança em seu rosto e se aproximou mais. "O que foi? O que a mensagem diz?" Ele mantinha uma expressão preocupada e a intensidade do olhar dele fazia os sentimentos de Maria borbulharem. "Minha mãe, ela não acredita que eu deva seguir em frente. Diz que eu devo me focar nos meninos, que a arte é apenas um sonho." As palavras saíram misturadas em um turbilhão de emoções. "Maria, a sua arte é parte de você. Não pode deixar que a opinião de alguém, mesmo que seja sua mãe, apague quem você realmente é." A fervorosa convicção de Dmitri a tocou fundo e por um momento a dúvida se dissipou. "Eu sei, mas e se tudo der errado? O que acontecerá se eu falhar?" A incerteza ainda a envolvia como um manto. Ele se sentou ao seu lado, a voz suave, mas firme. "O que é falhar? Muitas vezes o que mais importa é a coragem de tentar. Eu mesmo passei por isso.
Acredite em mim, a vida não é feita de garantias, mas de momentos que nos transformam. Você pode se deixar levar pelo medo ou fazer algo incrível. As palavras dele se enraizavam no coração de Maria, mas ela também sentia o peso das responsabilidades. Seus filhos eram sua prioridade. Mas e se ao abrir mão de sua arte, ela estivesse se negando? Essa semente de dúvida florescia em sua mente, iluminando um caminho que ela ainda não tinha enxergado. Vou te dar um exemplo, continuou Dmitri, seu tom se tornando mais pessoal. Quando eu deixei a Rússia, não sabia o que me esperava aqui. Tive que começar tudo de novo, me reerguer das cinzas. Mas essa jornada me trouxe até você. Algumas escolhas dolorosas resultam em algo bonito. Você pode ser essa escolha, Maria. Uma onda de apreciação invadiu Maria. Ele não era apenas um amigo, mas alguém que havia cruzado seu caminho para ensiná-la a enxergar a vida por outra perspectiva. Era um chamado que ressoava fundo, tão forte que fazia seu coração pulsar mais rápido. Você realmente acha que eu posso fazer isso? Que eu posso me apresentar na exposição? A vulnerabilidade em sua pergunta a deixou ainda mais exposta. Você pode, e eu estarei ao seu lado. Vamos juntos, para você e também para seus filhos. Mostrar a eles que é possível lutar por seus sonhos, mesmo quando tudo parece difícil. Ele respondeu com um sorriso reconfortante. As palavras de Dmitri acenderam uma luz dentro dela. Maria sentiu a determinação crescer, misturado a um medo palpável e a emoção avassaladora do que estava por vir. Era a hora de começar a lutar por si mesma, não apenas por seus filhos. Era a hora de transformar sua paixão em ação. Ela ergueu o celular, hesitando por um segundo, e então decidiu responder à mãe. A mensagem que estava prestes a enviar era um ponto de virada. Vou à exposição. Preciso fazer isso por mim e por vocês. O pensamento de uma nova jornada trazia à mente o eco de tudo que Dmitri havia dito. E enquanto digitava, não conseguia deixar de se sentir um pouco mais livre. Um misto de coragem e nervosismo a invadia. Quando terminou, olhou para Dmitri, que a observava com expectativa. E agora? Questionou, o coração a mil. Ele sorriu, uma centelha de alegria em seus olhos. Agora, prepare-se para o impossível. Você está prestes a se descobrir. O telefone vibrou novamente, mas desta vez a mensagem não era da mãe. Era de um antigo professor de artes que ela não via há anos, perguntando sobre uma oportunidade de expor o trabalho dela. Maria sentiu um misto de surpresa e esperança. O mundo parecia se abrir diante dela. Eu não posso acreditar. O que você acha que isso significa? A voz dela tremia de emoção. É um sinal, Maria. O universo está conspirando a favor dos corajosos, respondeu Dmitri enquanto seu sorriso contagiava o ambiente. Mas profundamente em seu coração, uma nova questão pairava. A vida dela, sua arte, estava finalmente pronta para brilhar? Ou essa era apenas a ponta do iceberg? O futuro ainda era uma tela em branco, e de alguma forma Maria sabia que as cores e os traços que escolhesse moldariam seu destino. A ansiedade e a expectativa pulsavam, e sem perceber, ela já se preparava para o próximo ato de coragem. Maria se levantou com a determinação pulsando em suas veias. O celular ainda vibrava em sua mão. Era como se cada mensagem estivesse chamando-a para um novo começo. Olhou para Dmitri, que agora tinha um brilho no olhar, uma expectativa que fazia seu coração acelerar. O que eu faço agora? Vamos preparar isso. Você precisa mostrar quem você realmente é. Vamos reunir suas melhores obras, e eu vou te ajudar a se preparar para a exposição, respondeu ele, seu tom firme e animador. Enquanto Dmitri falava, a mente de Maria já começava a borbulhar com ideias. Lembrou de cada pincelada que havia dado em suas telas, cada tragédia e triunfo que ressoavam naquelas cores. A arte a acompanhara em seus dias mais escuros, e agora era a chave para libertá-la. Eu posso fazer isso? Ela sussurrou, a insegurança ainda pairando.
Sim, você pode. E não se esqueça, a cada passo você estará ensinando seus meninos a sonhar também. Eles vão se orgulhar de você, respondeu Dmitri, como se adivinhasse os receios mais profundos dela. Maria respirou fundo, tentando absorver aquele novo mundo que se abria à sua frente. Enquanto caminhavam rumo ao ateliê, um calor familiar a envolveu, mas também a certeza de que a hora da mudança era agora. O caminho parecia iluminado, mesmo que cheio de incertezas. Chegando ao ateliê, uma onda de nostalgia a atingiu. As paredes manchadas de tinta, os quadros pendurados, cada um deles contava uma parte da sua história. Assim que Dmitri fez uma breve inspeção, seu olhar encontrou dela, suave e encorajador. Vamos começar, me mostre o que você tem de melhor. Maria foi à mesa de trabalho, suas mãos tremendo levemente ao tocar as telas. Ela selecionou algumas bem cuidadas, aquelas que guardavam pedaços de sua alma. Olhando para elas, a emoção começou a tomar conta. Cada obra era um grito seu, uma luta que ela reconhecia e abraçava. Essas são as que mais gosto. Dmitri estudou cada uma e fez comentários que a surpreenderam, realçando nuances que ela havia ignorado. Essa aqui, por exemplo, é poderosa. É como se você estivesse se libertando do passado. Isso pode falar ao coração de muitas pessoas. E assim a empolgação tomou conta da sala. Horas se passaram entre risadas e discussões sobre arte, e foi quando Maria começou a perceber que não se tratava apenas de uma exposição. Era sobre uma transformação, tanto pessoal quanto criativa. Quando a noite caiu, Maria estava exausta, mas cheia de energia nova. Naquele momento, a conversa com Dmitri se tornou mais profunda. Você já pensou em como a sua arte poderia ajudar outras pessoas? Como a sua história pode inspirar alguém que está passando por algo similar? A pergunta a fez refletir. Maria nunca tinha olhado para suas obras como uma forma de ajudar. Eram sempre uma forma de se expressar, de viver. Mas agora, a ideia de compartilhar sua dor, sua luta, criando uma conexão, começou a parecer rica e agradável. Nunca pensei nisso. Pode ser que eu esteja apenas começando, respondeu, a voz soando trêmula, mas cheia de esperança. Exatamente. Não se esqueça, cada espectador pode encontrar algo em você que eles estão lutando para se libertar. Quando você se apresenta, você toca vidas. Dmitri a olhou com um brilho verdadeiro nos olhos. Um novo sentimento tomou conta dela. Era uma cocriação, uma entrega de partes de si mesma para o mundo. Maria sorriu, o medo desaparecendo pouco a pouco. Mas enquanto arrumava suas telas e se preparava para deixar o ateliê, um receio novamente a visitou. E se as pessoas não gostassem? E se o que ela tinha a oferecer não fosse o suficiente? Aquela dúvida ainda pairava como uma sombra, quase disfarçada. Dmitri percebeu sua hesitação. Pense em todas as vezes que você hesitou antes de pintar. Você sempre se levantou. E se isso for seu maior momento, podemos fazer isso juntos. Certo, eu vou arriscar, afirmou Maria, agora mais firme. Mas justo quando a esperança começava a reluzir em seu coração, ela recebeu uma nova mensagem no celular. Ao abrir, seu sorriso rapidamente se dissipou, substituído por uma expressão de preocupação. Era sua mãe novamente, exigindo uma explicação sobre as decisões que estava tomando. O peso da expectativa familiar começou a fazer pressão. Maria olhou para Dmitri, a confusão e o medo voltando. E agora, o que eu faço com isso? Ele segurou a mão dela, olhando-a diretamente nos olhos. Isso é apenas uma parte do seu caminho. Lembre-se, sua arte vale a pena, não desista agora. Mas a batalha interna estava apenas começando. Maria sentiu seu celular vibrar novamente, e dessa vez o impulso que teve foi olhar para a tela com mais urgência. A mensagem da mãe a consumia, como um peso que não a deixava respirar. Você realmente vai deixar tudo isso para trás? E nós, como ficaremos? Você sabe que sempre dependemos de você, não sabe? As palavras cortaram como uma lâmina.
A voz firme de Dmitri ecoava em sua mente, mas cada mensagem de sua mãe parecia ser uma corrente que a puxava de volta. Maria, respira, disse Dmitri, mantendo sua mão firme. Isso não é um castigo. Sua vida é sua, não de mais ninguém. Ela fechou os olhos por um instante, tentando neutralizar a tempestade que se formava dentro dela. Liberar-se da expectativa dos outros era mais desafiador do que havia imaginado. Uma lágrima escorregou pelo seu rosto. O ciclo de expectativas que todos pareciam ter dela pesava como um fardo. Eu não sei o que fazer, Maria confessou, a voz embargada. Sinto que estou traindo minha família ao seguir isso. Dmitri respirou fundo e, com uma calma que contrastava com a agitação de Maria, respondeu: às vezes, a única forma de honrar aqueles que amamos é nos apegando ao que nos faz realmente felizes. Você já parou para pensar que sua arte pode ser o que você pode dar de melhor para eles? As palavras dele acenderam uma pequena chama dentro dela. Quais eram de fato seus sonhos? Maria olhou para as telas, pensando em seus filhos. Se ela não lutasse pelos seus próprios sonhos, o que estaria ensinando a eles? A ideia de se transformar em uma referência de coragem e determinação para seus meninos lhe trouxe um sopro de esperança. Você está certo. A convicção em sua voz estava começando a se firmar. Eu não posso deixar que essa pressão me impeça, não só por mim, mas por eles. Dmitri sorriu, um sorriso que iluminava o ambiente, como se a pintura que enfrentavam fosse a própria luz que ela precisava. Então, que tal começamos agora mesmo? Vamos escolher as obras que mais falam ao seu coração. Quero que transpareça toda essa força na sua exposição. A energia no ateliê começou a mudar. O ar pesado de incerteza se dissolveu e deu espaço a uma vibração positiva que preenchia o espaço com novas cores, novas possibilidades. Maria começou a selecionar seus quadros com mais confiança. Seu coração já não estava tão sobrecarregado. As discussões de Dmitri a estimulavam, fazendo-a ver cada obra de uma forma renovada. No fundo do seu ser, algo mudou. Ela não estava mais mergulhada no medo, estava se entregando ao que podia ser sua verdade. Enquanto trabalhavam nas preparações, uma ideia ousada surgiu. Maria decidiu que não apenas a arte deveria ser uma janela para seu próprio mundo, mas também uma ponte para outros que poderiam estar passando pelas mesmas dificuldades. Seria mais do que expor suas obras, seria contar sua história e a de tantos que se sentem invisíveis. Pensar nisso era como adicionar uma nova camada à pintura. E se eu criasse uma sessão verbal na exposição, para falar sobre cada quadro, cada emoção que me levou a criá-los? Perguntou ela, seu entusiasmo crescendo. Isso é incrível, Dmitri exclamou, seus olhos brilhando de empolgação. Você pode dialogar com os espectadores e abrir um espaço que vai além da superfície das pinturas. As pessoas precisam ouvir sua voz, suas experiências. Maria estava radiante. A exposição estava se transformando em um projeto maior do que havia previsto. O coração pulsava forte e a expectativa de fazer algo tão significativo aumentava a cada instante. Entretanto, a mensagem de sua mãe ainda ecoava em sua mente, como uma música insistente que não a deixava em paz. O que ela diria se soubesse que Maria estava se propondo a se expor naquele nível, a abrir-se para o mundo? Essa pergunta pairava como um espectro, sempre presente. Eu ainda não resolvi tudo com ela, murmurou, a pressão ressurgindo. Dmitri, percebendo sua hesitação, a incentivou. É hora de ter essa conversa. Não deixe que o medo do que ela pode pensar impeça você de ser quem você realmente é. Se você se manter fiel ao seu desejo, eles eventualmente vão entender, e quem sabe até se orgulhar. Mas o conflito dentro de Maria persistia, como uma tela em branco aguardando a primeira pincelada. Ela sabia que seria preciso coragem para se levantar e enfrentar a expectativa que a cercava, mas também sentia que era esse o seu grande momento. A pressão de agradar em vez de se realizar estava sufocando. O que seria sua arte sem autenticidade? Quando finalmente Maria decidiu que era hora de lidar com esse assunto, outra mensagem vibrou em seu celular. 200 palavras que mudariam tudo mais uma vez. Ao ler, uma onda de frio a atravessou. O que ela veria agora?
A única certeza era que a batalha ainda não tinha terminado. Maria sentiu o coração acelerar quando os olhos deslizaram pela tela do celular. A mensagem era da sua mãe. O conteúdo, curto e direto, tinha o poder de desestabilizar o pouco equilíbrio que ela havia conquistado. Estou ligando, precisamos conversar. A frase ecoou em sua mente como um sino, anunciando uma tempestade à vista. Dmitri percebeu a mudança repentina na expressão de Maria. A alegria que havia iluminado o ateliê se apagou instantaneamente. "O que foi?" perguntou, com uma preocupação genuína em seus olhos. "Ela quer conversar", Maria murmurou, a voz quase inaudível, como se estivesse respirando as palavras como se fossem veneno. Os ombros de Dmitri caíram, mas ele rapidamente se endireitou. "Você está pronta para isso? Para ouvir o que ela tem a dizer?" Maria hesitou. O peso das expectativas da mãe, o medo de desapontar e a ansiedade de se abrir daquele jeito a sufocavam. Ela pensou nos filhos, nas noites em que se entregava à pintura como um escape e na pessoa que estava se tornando. Mas o que sua mãe pensaria ao vê-la abrir-se mais ainda? "Eu não sei se tenho coragem", disse, as palavras saindo com dificuldade. Era uma batalha interna e a dúvida quase a fez recuar. "Coragem é fazer mesmo com medo", respondeu Dmitri firme. "Não importa o que sua família pense, é você, Maria, é a sua exposição, seus sonhos, eles têm que saber e entender isso." Uma parte dela queria simplesmente escapar, desligar o celular e voltar a se perder nas cores e pincéis. Mas outra parte, mais forte e mais insistente, apurava sua voz, pedindo para ser ouvida. "Se eu não me posicionar agora, quando será?" Inspirando fundo, Maria abriu um novo aplicativo no celular, que agora pulsava como um aviso em sua mão. "Vou responder", disse com determinação. "Vou encarar isso." Enquanto digitava a resposta, seu coração palpitava no ritmo da mensagem sendo formulada. "Mãe, eu também preciso conversar. Podemos marcar um horário?" Após clicar em enviar, sentiu um misto de alívio e medo. Era como se tivesse dado uma primeira pincelada em uma nova tela, colocando a cor onde só havia branco até então. Dmitri sorriu para ela, um sorriso encorajador, e Maria sorriu de volta, sua vulnerabilidade se encontrando com um novo propósito. "Agora podemos avançar com a sua exposição", ele a instou. "Essa conversa pode ser o que você precisa para se libertar ainda mais." A ideia da sessão verbal na exposição a animava, mas o que fazer com a conversa difícil que se aproximava? Era um nó na garganta que crescia a cada segundo. Maria percebeu que as conversas mais difíceis frequentemente podem levar à maior transformação, e ela estava determinada a não mais se esconder. Nesse ínterim, o celular vibrou outra vez. Uma nova mensagem. Desta vez, não era da mãe, mas da galeria que apresentaria sua exposição. "Estamos muito empolgados por sua apresentação. Como estão os preparativos?" O entusiasmo dela aumentou, mas a tensão permanecia à espreita. "Está tudo indo bem, preciso apenas alinhar algumas ideias", respondeu Maria. Ao enviar, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. O peso da pressão e a possibilidade da liberdade dançavam em sua mente. "Você consegue, Maria!" O incentivo de Dmitri soou como uma sinfonia. "Apenas pense no que você quer compartilhar com o mundo. Sua mãe vai entender, confie nisso." Maria assentiu, mas a ansiedade persistia, como um alerta à distância. Beleza e dor frequentemente coexistem em suas pinturas, e agora parecia que a vida imitaria a arte de uma forma que ela nunca imaginava. Alguns dias se passaram. A conversa com sua mãe se tornou um mantra repetido em sua mente. Todas as dúvidas, todas as perguntas, como um quebra-cabeça que ela ainda não sabia montar. E quando chegou o momento da verdade, sentou-se frente a frente com sua mãe em um café. As palavras pareciam emperradas. "Você sabe que eu sempre fiz tudo por você", começou a mãe, a voz suave, mas firme. Maria prendeu a respiração, o coração batendo sem compasso. E nesse momento, com as palavras ainda flutuando entre elas, mesmo antes de sua mãe completar a frase, algo dentro de Maria se quebrou.
Estava na hora de se levantar e realmente se expor. Estava na hora de dar à sua mãe a chance de entender todo o amor que ela carregava ao seguir um sonho. Mas o que sua mãe responderia? Se ela seria capaz de entender ou se as palavras a partir daquele ponto criariam um abismo intransponível? Maria estava preparada para a batalha, mas o resultado ainda permanecia incerto. A única certeza, o encontro das expectativas, começara. Maria olhou nos olhos da mãe, a mulher que sempre representou a referência de amor e proteção, e sentiu como se o tempo tivesse parado. As conversas passadas reverberavam à sua mente. Os olhares desaprovadores, os conselhos sempre voltados para o que se esperava dela. A expectativa, o peso da expectativa. Era tudo que ela sempre tentara evitar. Mas agora, ali, a responsabilidade caía sobre seus ombros como uma capa pesada. Eu sei, mãe, respondeu Maria, agora um pouco mais confiante. Mas eu também precisava de espaço para ser quem eu realmente sou. A frase escapuliu de seus lábios, cheia de emoção. Cada palavra parecia uma onda quebrando contra as rochas. A mãe hesitou. Maria podia ver a luta em seu rosto, todo o amor que se transformava em incerteza. Eu quero entender, mas é difícil. A sinceridade da mãe a tocou. Você sempre me ensinou a lutar pelos meus sonhos. Eu só quero que você veja como isso é importante para mim. A voz de Maria tremia levemente, mas havia uma força interna que começava a emergir. A mulher à sua frente respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. É apenas que, desde pequena, eu sempre sonhei que você teria uma vida segura, confortável. A arte não é uma escolha comum. Mas é a minha escolha, mãe! Maria exclamou, sentindo que a frustração a consumia. Acho que essa vida segura não é a que eu quero. Eu quero ser feliz, e isso significa me expor, criar e compartilhar o que sinto. E eu espero que você possa aceitar isso. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de ambas. Maria percebeu que ali, naquela mesa de café, não era apenas uma conversa, era um divisor de águas. O espelho da vida refletia suas dúvidas e inseguranças da maneira mais crua. Maria viu a mãe morder o lábio, a expressão carregando um misto de dor e compreensão. Você realmente acredita que pode fazer isso? A mãe perguntou, a voz finalmente suavizando. Sim, com todo o meu ser, eu quero. Eu só preciso do seu apoio, disse Maria. Palavras pesadas, mas amparadas por uma leveza crescente que a surpreendia. Um silêncio delicado pairou entre elas, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. O barulho dos pratos e das conversas ao fundo parecia distante e irrelevante. Então, em um movimento quase tímido, a mãe estendeu a mão sobre a mesa e segurou a de Maria. O toque foi quente, carregado de sentimentos não ditos, de pontes ainda a serem construídas. O que eu tenho que fazer para entender? Ela perguntou com sinceridade, e Maria percebeu que esse era o começo, o primeiro passo para um novo entendimento. Mãe, quero que venha à minha exposição, disse Maria, as palavras carregadas de esperança. Quero que veja o que eu criei e como isso representa quem eu sou agora. É claro que eu vou, a mãe respondeu, um sorriso tímido brotando em seu rosto. Era um pequeno gesto, mas acima de tudo soava como uma promessa. Uma conexão renovada estava começando a se formar. Maria sentiu um peso se dissipar em seus ombros. Cada momento ali, cada troca estava moldando uma nova relação, uma nova Maria e uma nova mãe. Enquanto se despediam, Maria estava radiante. A conversa não tinha sido fácil, mas leveza tinha substituído o medo. Quando voltou ao ateliê, encontrou Dmitri trabalhando em suas pinturas. Ele a observou e viu uma mudança, um brilho diferente em seus olhos. E então, ele questionou, a expectativa em seu tom. Foi libertador, Maria respondeu, um sorriso largo e sincero.
e eu quero me preparar para a exposição. Dmitri lançou um olhar orgulhoso. Vamos fazer isso mais incrível do que você imagina. Sua arte vai tocar corações. Mas, em meio à animação do momento, uma mensagem inesperada chegou a Maria. O coração dela pulou na mesma hora que os olhos deslizaram pela nova notificação. Precisamos conversar. Tenho novidades sobre você, dizia o texto. E o nome que acompanhava a mensagem fez seu sangue gelar. E agora, pensou, um turbilhão de emoções a invadindo. O mundo estava prestes a gerar novamente. E o que seria dessa nova etapa? Maria olhou para a tela do celular, as palavras quase saltando do aparelho. Seu coração acelerou e uma mistura de curiosidade e receio invadiu seu peito. O remetente da mensagem era Lucas, um ex-colega de classe e, mais do que isso, um antigo amor não correspondido. A relação deles sempre fora marcada por um tipo de tensão e amizade, mas decidir seguir caminhos diferentes havia deixado um gosto amargo. O que ele queria agora? Quem é? Dmitri perguntou, observando a expressão de Maria se transformar de euforia para ansiedade em poucos segundos. Ele logo percebeu que a mensagem podia ser importante, talvez até decisiva. É só uma mensagem de um amigo, Maria respondeu rapidamente, tentando esconder a inquietação que a consumia. Mas, no fundo, sabia que não poderia ignorar aquela notificação por muito tempo. Se precisar de tempo, eu entendo. A exposição é importante, mas sua vida pessoal também conta, disse Dmitri, com um sorriso solidário. Ele retornou ao trabalho, mas a atmosfera leve que reinava no estúdio agora parecia frágil, como uma bolha prestes a estourar. Maria hesitou por um momento, contemplando a tela do celular mais uma vez. A dúvida a consumia. E se Lucas tivesse novidades sobre algo que poderia vir a mudar tudo? E se ele quisesse se reconectar de uma forma que ela não estava pronta para lidar? A arte havia sido seu escape até agora, sua forma de se liberar das amarras que a prendiam. Contudo, confrontar seu passado parecia mais desafiador do que qualquer pincelada em sua tela. Não conseguindo mais segurar a curiosidade, Maria respirou fundo e decidiu responder à mensagem. Oi, Lucas. O que houve? Estou um pouco ocupada, mas fiquei surpreendida com sua mensagem. O tempo parecia se arrastar enquanto esperava pela resposta. Cada segundo era um lembrete da vulnerabilidade que sentia. A arte, até então uma aliada, parecia distante e irrelevante numa passagem que poderia mudar tudo. Finalmente, o celular vibrou novamente. Ela abriu a mensagem. Podemos nos encontrar? Tenho algo importante para te contar sobre sua mãe. Maria sentiu o corpo gelar. As palavras ecoaram na sua mente como um sino enfurecido. Sobre minha mãe? Seu coração disparou e, ao mesmo tempo, milhões de perguntas começaram a surgir. O que Lucas poderia saber? Poderia ser algo relacionado à saúde dela? Ou algo muito pior? Dmitri, percebendo a mudança na expressão de Maria, se aproximou. Ele colocou a mão no ombro, um conforto silencioso. O que aconteceu? Ele disse que tem novidades sobre minha mãe, Maria respondeu, a voz quase um sussurro. O peso da responsabilidade que sentira mais cedo agora se multiplicava com essa nova preocupação. Você precisa saber, seja o que for, não pode carregar isso sozinha, ele insistiu. O apoio dele a deixava mais forte. Maria sentia que precisava enfrentar aquilo, não apenas por si mesma, mas pela mãe que estava tentando entender. Você vem comigo? Um desespero infiltrou-se em sua voz. O encontro com Lucas provavelmente desencadearia sentimentos enterrados. Ela não queria fazer aquilo sozinha. Claro que sim, Dmitri respondeu, firme e gentil. Vamos juntos, não se preocupe. Maria concordou, mas uma incerteza a acompanhava. O que Lucas poderia ter a dizer que poderia tanto desestabilizá-la? E, mais importante, seria uma revelação que mudaria não apenas sua vida, mas a relação que tentava reconstruir com sua mãe? Com um último olhar para a tela do celular, Maria respirou fundo. O encontro estava marcado. Ela achava que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida, mas a verdade é que uma tempestade se aproximava e ela não sabia como estava preparada para enfrentá-la.
O que Lucas tinha a revelar poderia ser a chave para a libertação ou um novo tipo de prisão. E então ela se lembrou dos sonhos, das cores vibrantes que havia pintado no ateliê, e se perguntou se ainda havia espaço para sua arte em meio a tantas revelações. E agora? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto o futuro começava a se contorcer diante dela. O dia do encontro chegou, e a tensão pairava no ar como um nevoeiro espesso. Maria olhou no espelho, tentando encontrar um reflexo que transmitisse confiança, mas o que via eram apenas olhos inquietos e um sorriso nervoso, quase forçado. A maquiagem que havia aplicado não conseguiria esconder a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Dmitri a esperava na porta do estúdio, com um olhar encorajador. "Você está pronta para isso?" Ele fez uma leve reverência, tentando quebrar a seriedade da situação. Maria sorriu, mas a risada morreu na garganta. Pronta para descobrir o que me espera? Ela lançou um olhar significativo em direção à rua, onde a vida continuava como se não houvesse preocupações. A cidade parecia alheia ao turbilhão que se desenrolava na mente dela. Os dois seguiram em direção ao café onde haviam marcado o encontro. Os passos de Maria eram pesados, e a cada volta que fazia, o coração pulsava mais forte. Qualquer murmúrio ao redor soava como um eco da sua ansiedade. Ao entrar, o aroma do café fresco a envolveu, mas não conseguiu aliviar a tensão que a comprimia. Lucas estava sentado em uma mesa do fundo, visivelmente nervoso. Maria podia perceber as mãos trêmulas, como se ele estivesse esperando um momento crucial. Ao vê-lo, um turbilhão de lembranças tomou conta dela. Risadas em grupos de amigos, olhares significativos, o perfume que ele usava. Mas tudo isso agora parecia distante, como uma pintura desbotada. "Oi", Lucas disse, erguendo cabeça quando Maria e Dmitri se aproximaram. O saldo entre eles era denso, quase palpável. "Oi", Maria respondeu, sua voz quase falhando. "Desculpe por chamar você assim sem avisar", ele começou, mas as palavras não saíram como Lucas esperava. O peso que pairava era difícil de ignorar. "Precisamos conversar sobre sua mãe. A situação mudou." Maria sentiu o estômago revirar. "O que você quer dizer com a situação mudou?" "Eu não sei como te dizer isso, mas..." A hesitação de Lucas era palpável. Ele olhou ao redor como se tivesse medo de ser ouvido. "Ela não contou tudo a você, sobre sua infância, sobre o que aconteceu com seu pai." A revelação caiu em cima dela como uma cachoeira, encharcando cada parte da sua seriedade. "Minha infância? O que tem a ver com o meu pai?" O tom firme de Maria parecia determinado, mas no fundo estava frágil. Crianças feridas nunca sabem como lidar com verdades que voltam à tona. Lucas respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em um mar desconhecido. "Eu conheci seu pai. Ele não era quem você pensa que era. Na verdade, ele deixou um legado que sua mãe nunca quis que você soubesse." Os olhos de Maria arderam, um turbilhão de dor e confusão. A distância entre a mulher que ela achava que conhecia e a pessoa real era um abismo que ela não tinha preparado para atravessar. "Como você pode saber disso?" As palavras saíram como um sussurro, quase um grito silencioso. "Meu pai e ele eram amigos. Eu soube disso muito tempo atrás, mas só agora eu percebi que precisava te contar." Luke sentiu o peso da responsabilidade. Dmitri, ao lado de Maria, segurou sua mão discretamente, proporcionando um apoio silencioso. "Você disse que tinha dúvidas sobre sua mãe e a verdade. Agora, com o que estou dizendo, tudo isso vai ficar mais complicado. Mas, por favor, saiba que seus sentimentos são válidos", Lucas continuou, tentando ser honesto. Maria sentiu as emoções se misturarem em sua mente. Ela queria gritar, queria chorar, mas o que mais queria era entender. E isso a assombrava. Como ela poderia reconstruir sua vida se as verdades que a sustentavam começavam a se desfazer? As lágrimas surgiram de repente. "Eu não sei como reagir a tudo isso." A voz se quebrou, revelando o desespero que lutava para permanecer oculto. "Vamos sair daqui. Vou te ajudar a entender", Dmitri sugeriu, olhando nos olhos dela com sinceridade.
Mas, enquanto se levantavam, Maria sentiu como se a vida estivesse prestes a dar uma guinada inesperada, algo grande e assustador. O que seria do futuro dela agora? As perguntas se acumulavam como nuvens escuras. E então, antes que os três pudessem sair, um telefonema, a antiga voz de sua mãe ecoou em sua mente. Por favor, nunca esqueça de quem você realmente é. Essa frase reverberou como um aviso sinistro. O que mais ela estaria escondendo? O caminho ainda estava nebuloso, e a verdade parecia mais próxima do que nunca, mas também mais distante. O que mais Maria ainda teria que descobrir sobre seu passado? Maria estava em um turbilhão de emoções enquanto caminhava pelas ruas do Rio, acompanhada de Dmitri e Lucas. A revelação sobre seu pai pesava como uma âncora arrastada pelos mares revoltos da sua mente. A verdade estava se moldando de uma forma que ela jamais imaginava, e agora tudo parecia se desmoronar à sua volta. Aonde vamos? Perguntou Maria, tentando recobrar a clareza diante das incertezas que a cercavam. Primeiro, precisamos falar, sem interrupções, disse Dmitri, decidindo conduzi-los até um café mais calmo, longe da agitação e dos olhares curiosos. Ele sentia o peso da situação, mas sabia que precisava estar ao lado dela, custasse o que custasse. Assim que se acomodaram, Maria fitou Lucas, que parecia angustiado e nervoso. Você sabia sobre isso tudo e não me contou? A raiva misturava-se à dor, e a indignação a fazia querer gritar, mas o desespero também pressionava seu coração. Por que agora? O que mais eu não sei? Eu sei que é muito para digerir, mas a verdade é que a sua mãe fez escolhas difíceis. Ela queria te proteger. Lucas começou, a voz gentil, mas firme. Seu pai não era um homem comum. Ele estava envolvido em coisas que poderiam ter te afetado. Como assim? O que ele fez? Maria mal conseguia falar sem que a ansiedade a sufocasse. A expressão de Lucas se tornava mais grave, e ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele tinha ligações com pessoas que eram perigosas, o tipo de vida que poderia ter colocado você e sua mãe em risco. Maria não conseguia absorver aquelas informações. Um misto de dor e confusão lhe invadia. Meu Deus, então minha mãe teve que esconder isso de mim todo esse tempo? Dmitri interveio. Maria, a intenção dela era proteger você. Às vezes, nós precisamos ver além das ações dos outros, entender que existem razões que fogem ao nosso controle. Mas isso é meu passado. Posso não saber quem realmente sou. Será que tudo que vivi foi baseado em mentiras? O desespero ecoou na sua voz. E se eu não conseguir seguir em frente com tudo isso? Dmitri pôs a mão sobre a dela, transmitindo força. Você é muito mais do que o que ficou escondido. Essa verdade pode ser dolorosa, mas ela também é libertadora. É uma oportunidade de se reconectar com a sua essência, de ser quem você realmente é. E como faço isso? Perguntou Maria, a vulnerabilidade escorrendo entre as palavras. O que acontece agora? Lucas respirou fundo. Converse com sua mãe. Pergunte a ela. A verdade deve vir à tona, e você pode ajudar a amenizar esse peso que ela carrega. O diálogo é a chave, e assim vocês poderão reconstruir essa relação. Maria olhou para Dmitri, que a observava atentamente. A esperança começou a brotar dentro dela. Você está certo, eu preciso enfrentar isso. Não posso deixar que medos do passado decidam meu futuro. Lidar com a verdade é essencial para a liberdade que procuro. Os olhos de Dmitri brilharam. É isso. Lembre-se de que você não está sozinha. Estarei ao seu lado em cada passo. Com uma leveza crescente, Clara sentiu que suas incertezas estavam começando a se dissipar. Ela tinha a oportunidade de transformar sua dor em força, de criar algo novo a partir dos escombros de seu passado. Decidida, Maria olhou para Lucas com uma nova determinação. Você está certo, eu preciso descobrir a verdade. Se a minha mãe não conseguiu me contar, então estou pronta para ouvi-la agora. Um leve brilho de esperança ressurgiu. O passado poderia ter sido sombrio, mas não precisaria ditar seu futuro.
A arte que ela tanto amava já a havia ensinado a enfrentar suas inseguranças e crescer a partir das dificuldades. E agora ela daria mais um passo, uma conversa sincera com sua mãe. Lucas assentiu, um sorriso tenso desenhando seu rosto. Siga em frente, você é mais forte do que imagina. Maria respirou fundo, sentindo o apoio incondicional de Dmitri e a nova conexão com Lucas. E ao sair do café, o sol brilhava intensamente, como se o universo estivesse aplaudindo sua decisão de se elevar acima da dor. Ela enfrentaria não apenas a verdade sobre seu pai, mas abriria as portas para uma nova relação com sua mãe, agora mais cheia de amor e compreensão. Nos dias seguintes, com coragem pulsando em suas veias, Maria se preparou para a tão esperada exposição. A cada pincelada, sentia suas emoções fluírem, transformando a dor que a cercava em cores vibrantes. E no dia da inauguração, não estava apenas mostrando suas obras, estava apresentando sua verdadeira essência. Quando sua mãe finalmente entrou na galeria, Maria pôde ver o orgulho nos olhos dela, misturado à apreensão. Com o coração acelerado, ela se aproximou. Mãe, estou pronta para conversar. O caminho dela para a verdade estava finalmente se formando. As cores da vida começavam a ser reveladas, e ao olhar em volta, Maria soube que estava prestes a conquistar não só seus sonhos, mas um novo capítulo familiar. A coragem que havia despertado dentro dela era um testemunho de que o amor, mesmo diante das tempestades, sempre encontra a luz. A verdade era um novo começo. Agora é sua vez de viver essa transformação. Se você está emocionado com a jornada de Maria, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vocês precisam apoiar essa jornada.